Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Todos sejam bem-vindos aqui ao canal do Pioneiro. Hoje é sexta-feira, dia de entrevista com a Jezebel. Boa noite, Jezebel. Boa noite, Pioneiro. Boa noite a todos que estão assistindo. Muito bem-vinda. Obrigado aí pela sua Obrigada. participação e pelo seu ato de coragem de trazer a sua história aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar da sua história, né? O seu relato, como testemunho de Jeová e como ex-testemunho de Jeová, ok? Então, para a gente começar sem perder tempo e sem perder a história, eu gostaria de saber da onde você é. Eu nasci em Cuiabá, mas morei um tempo em Várzea Grande e hoje eu moro na cidade de Juara. Muito bem. Então, do Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso, ok. Então, vamos começar pela sua história. Como você começou na organização? Como é que foi o início de tudo? O início, eu praticamente nasci, né, dentro da organização. Quando a minha mãe se batizou, eu era bem nova, então sempre as primeiras lembranças que eu tenho, as primeiras lembranças que eu tenho da minha vida, eu não tenho outra a não ser ir na reunião, né? Minha mãe levava eu no campo, eu sou irmã do meio, né? Então eu já tinha uma irmã mais velha, aí na época que a minha mãe se batizou, eu tinha mais ou menos uns 6 anos, e aí ela levava a gente para o trabalho de pregação, ela foi um tempo pioneira, né? E aí ela levou, eu e minha irmã, levava eu e minha irmã na garupa. Era tipo assim, aquela irmã, né, exemplo, leva as filhas para pregar e desde pequenas elas vão aprendendo. E foi o que aconteceu comigo. Fui estudando, fui crescendo naquilo. Meu primeiro livro foi o Histórias Bíblicas, que eu estudei. E assim, desde pequena eu sempre fui muito espertinha, né? Então, assim, eu captava muitas coisas que eu aprendi. Então, quando eu aprendi lá sobre o paraíso, né, e pensamento de criança, né, poder brincar com os animais, poder passar a mão nos animais selvagens, né, era o sonho da minha vida. Eu achava aquilo demais. E aí, eu aprendendo naquilo, fui crescendo e fui aprendendo aí no campo também, fazer o trabalho de pregação, logo cedo. Eu já fui publicadora com 8 anos de idade. 8 anos de idade, né? E a tua primeira lembrança que você tem da Testemunha de Jeová, consegue lembrar? Consigo. Apesar de eu ter, assim, lembranças boas também, né? Por exemplo, as coisas que eu aprendi, eu gostava muito. Quando eu aprendi a ler, eu catava tudo e ia lendo, né? Eu fui começando a já ser ensinada, na verdade, assim, desde pequena a ser bem responsável, sabe? A cuidar das minhas coisas, até um horário de ir pro campo, o horário de fazer oração. Não podia comer sem fazer oração, não podia dormir sem fazer oração. Então, eu já fui aprendendo ali. E aí, uma das lembranças boas que eu tenho, que eu gosto, é que na época os cânticos eu gostava bastante. Os irmãos se reuniam lá em casa e eles cantavam os cânticos. Eu decorava todos os cânticos e cantava, e eu gostava bastante daquilo. Mas eu também tenho lembranças assim que eu não gosto muito de pensar. Porque assim, como eu era criança, né, tinha algumas coisas que eu não entendia do porquê, né? Que a gente tinha que fazer, mas tipo assim, dizer que eu entendia bem, eu sabia que não podia, mas assim, dizer que eu entendia bem, eu não sabia. Por exemplo, questão de comemorações, Natal, aniversário, Ano Novo, que era coisa que todo mundo, né, fazia, e eu como não sabia, inclusive, uns episódios eu não sabia que não se podia comemorar festa junina, né? E na época eu fiquei apaixonada em aprender a dançar quadrilha e eu não podia. E assim, a forma que eu aprendi isso foi um pouco traumática para mim, porque eu não sabia. Eu acabei participando da festa junina e quando eu cheguei em casa, levei um sermão daqueles, quase apanhei, porque não podia dançar quadrilha. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 6 anos. Era a primeira série. 6 anos eu tinha. Eu tinha 6 anos. Então, tipo assim,
Às vezes as pessoas falam, ai, gente, mas o que é uma festa junina? O que é uma quadrilha, um ano novo? Só que, tipo assim, para uma criança, a gente sabe que é tudo muito diferente. Aquilo eram as minhas primeiras recordações. Eu só. Não interessa a origem daquilo. Não pode, é a origem. Mas uma criança, ela não entende a origem das coisas. Ela simplesmente faz, né? E aí foi nesses momentos aí que eu, sendo muito responsável, eu captei assim para mim. Bem, eu tenho que agradar a Jeová, porque senão eu vou morrer. Porque, né, de acordo com ele, se você desobedece, comemora alguma festividade ou faz alguma coisa que é considerado pecado, você vai ser destruído. E desde sempre era claramente isso que eu fui ensinada. Se eu fizer, eu vou ser destruída. Então, para mim, aquilo era muito 880. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo uma ansiedade muito grande com relação a várias coisas, inclusive até coisas fora da organização. Então, por exemplo, se eu achava que eu não fui bem numa matéria que eu ia ter dificuldade, eu achava que eu ia ser destruída por Jeová, porque eu não estava sendo boa. E eu achava que eu ia ser reprovada, porque eu não estava sendo boa. Então, era muito 880, desde pequeno, de pequena assim. E isso realmente me causou, eu falo assim, eu, Jezebel, porque eu sei que cada pessoa é diferente. Me causou um trauma que foi acarretando vários outros traumas no decorrer da minha vida. Uhum. Entendi. E após esse episódio da festa junina, a gente sabe que uma criança que é testemunha de Jeová, ela é bem diferente das crianças, vamos colocar entre aspas, normais. Né? E, além dessa questão da festa junina, qual outra situação que talvez você lembra, que você talvez não entendia bem, ou você teve que evitar? Como era essa situação Deixa eu na escolher infância? uma. Eu tinha muito problema com aniversário. Infelizmente, eu era louca para ganhar presente. Eu sempre quis que cantassem parabéns para mim. Só que eu sabia que não podia. Já houve ocasiões em que eu estava na escola e, tipo, às vezes eu nem lembrava que era o meu aniversário, mas os professores sabem, tal, tudo mais. E eles cantavam parabéns para mim. Gente, aquilo era traumatizante para mim, porque eu pensava, nossa, o que eu faço? Eu falo para eles parar? Eu falo que não quero? E, de repente, eu fiquei numa angústia, sabe? Porque eles estavam cantando parabéns para mim. Tão culpada, porque eu falei, meu Deus, eu tô aceitando isso aqui. Eu vou ser destruída. Tô aceitando eles cantar parabéns para mim. E foi outro evento traumático na minha vida, que eu odiava falar a data do meu aniversário para as pessoas. Não falava. O tanto que eu podia fazer as pessoas esquecer, eu fazia. Inclusive, a minha mãe, quando eu era pequena, ela ia, começo do ano, no colégio, e ela ia avisar. Ela sempre avisava os professores. Olha, ela não comemora Natal, aniversário. Aquele negócio assim, a nossa consciência treinada pela Bíblia, sabe? Era isso. A listinha de coisas que não podem. Aí ela já deixava avisado lá que não adiantava mandar negócio do Dia das Mães para ela, nem negócio de Natal, nem Dia da Mulher, nem Dia dos Pais, nada. Não podia. Então eu era meio que assim, excluída, né? Eu era excluída. E aí, foi assim que foi crescendo, que eu fui crescendo com esse medo. Apesar de que eu gostava bastante do que eu aprendia, eu gostava daquilo, eu sempre gostei muito de ensinar, então quando eu era publicadora, por exemplo, desde pequena eu já falava que o meu sonho era ser professora, hoje eu sou professora, e aí eu fui aprendendo, tinha assim certa facilidade também, sabe, porque eu lia bastante, e aí fui ensinando as pessoas, e com isso foi vindo as responsabilidades. Uhum. Agora, ainda na questão ainda da infância, além dessa questão do aniversário, que eu acho que é uma questão bem complicada, né? Eu iniciei na adolescência, eu já sentia dificuldade na escola, eu imagino uma criança, quanto é mais difícil, né? De todo mundo estar participando, e você, criança, que naturalmente quer participar, não pode, às vezes não é nem compreensível, né? Mas no caso, por exemplo, na infância, né, quando o pessoal batia parabéns, né, o que você imaginava? Na verdade, eu me sentia uma pessoa ruim, sinceramente. Eu me sentia uma pessoa ruim, porque eu não tinha coragem de falar assim, não quero, não façam isso. Eu não tinha coragem de falar. Então eu ficava quieta. E aí, se eu sentia que eu estava aceitando, era porque eu queria.
Então, se eu queria, eu não estava agradando a Jeová. Então, tipo, não, se você soubesse o terror que era aqui na cabeça minha, era triste. Então, tipo assim, eu me sentia muito culpada. Agora essa questão do aniversário, né, que eu acho que é uma coisa muito comum para pessoas que passaram sua infância na escola como testemunho de Jeová, é porque assim a questão do aniversário ele fica um pouco aberto de como você vai reagir. Eu digo por mim, né? Porque eu perguntava o que a gente faz se alguém pedir der parabéns, o que a gente faz? Aí depois alguns diziam, não, você agradeça, outros diziam, não, porque não tem a regra. E quando você é testemunho de Jeová, você é tão acostumado de seguir regra, o que eles dizem tem que fazer, que nessa parte do aniversário fica um negócio meio aberto, né? E você às vezes, meu Deus, o que eu vou fazer? O que é para fazer agora? Qual é o artigo que diz o que eu tenho que fazer no aniversário? Exatamente. E tipo assim, sabe, E na verdade, eu não sei, achei que cada um tem uma criação de qualquer forma, mas, por exemplo, a gente sabe que na verdade eles falam assim, que fica às vezes alguma coisa em aberto, fica a critério, mas na verdade quer dizer que não, né? No básico é não. A minha mãe já chegava e falava, não, você não vai fazer, você não aceita, você fala que Jeová não gosta. Ela já falava pra mim, fala que Jeová não gosta, sabe? Só que eu não tinha essa coragem de falar, acho que eu era educada também demais, né? Não tinha essa coragem de falar. E aí, o que eu fazia? Eu ficava quieta e aceitava aquilo, mas eu me odiando por dentro. Me odiando, assim. Falava, vou ter que fazer trocentas orações para pedir perdão para Jeová. E eu fazia. Eu, criança, eu chegava em casa, eu sentava lá na minha cama na hora de dormir e contava tudo para Jeová. E falava, oh, Jeová, desculpa, eu sou uma... eles ensinam a gente a falar algumas coisas assim. Eu sou uma mera humana pecadora e não mereço o seu amor, sabe? Eles meio que ensinam a gente a falar essas coisas desde cedo. E eu ficava assim, me rebaixando, sabe? E era assim, esse tormento. Era com aniversário, era com Natal. Porque a gente não podia fazer árvore de Natal na escola. Nessa época, você chegou a receber algum presente, algum bolinho de aniversário? Como era essa época, ou não? Sorte que não, porque eu acho que a minha mãe, olha, me pegava. Não, eu não recebi, até porque quando a minha mãe deixava avisado na escola, ninguém fazia. Só que eu tinha umas professoras que eu acho que ficavam com dó de mim. E aí elas pelo menos cantavam parabéns, sabe? Mesmo assim, que a minha mãe não ia gostar, eu também ficava quietinha, não falava com minha mãe, não. Eu chegava, eu ia orar. Ficava na minha. Então, assim, se eu tivesse ganhado presente, depois a minha mãe ia fazer, eu ia lá devolver, certeza. É igual os vídeos de Pedrinho e Sofia. Que chega a dar dó. Eu peguei essa época. É triste. Chega a dar dó. E pensar que nessa época que eu era TJ, que foi começando a fazer esses vídeos do Pedrinho, da Sofia, eu já era adolescente, adulta já. E eu não sei porquê, eu realmente olhava e achava, nossa, que lindo. Eu falava assim, sabe, na época que eu era testemunha de Jeová. Porque assim, eu nunca questionei. Porque como eu fui criada dentro da organização, eu não conhecia outra coisa. Eu não sabia o que tinha de diferente no mundo, sabe? Então eu pensava, nossa, que lindo, eu vou agradar a Jeová desse jeito. Só que, tipo assim, eu achava que eu era o problema. Eu achava que eu era a anomalia ali na organização, sabe? Eu era tipo assim, eu fazia tudo, todo mundo via eu bonitinha, mas por dentro só eu me conhecia. E Jeová, né? Tinha certeza que Jeová me conhecia. Então, tipo assim, hoje eu vejo e penso, como assim, gente? Sabe? Criança não devia ter essas responsabilidades, né? Criança não devia ir pro campo, ter horário de acordar cedo e sair no sol quente e andar, sabe? E ter que chegar em casa e preparar uma reunião. Eu tinha horário. Eu tinha que sentar, preparar meus estudos, porque a gente preparava antes, né? Eu, com 8 anos, eu tinha estudo da Bíblia. Eu pegava lá minha Bíblia, normalmente era com criança, pegava meus histórias bíblicas, sentava e ia preparar o estudo de para que eu ia dar para outra criança. Então era muito assim, sabe? Muito uma responsabilidade que a criança não deve ter, eu acho. E você? E você? Você pode considerar que teve infância? Você brincava? Como era essa questão? Olha, realmente eu brincava. Realmente eu brincava. Eu me divertia. Eu vou ser bem sincera. Se for para eu lembrar da minha época com 6, 7, 8 anos, questão de diversão, eu não lembro muito. Não sei se é porque eu bloqueei muita coisa,
Mas eu não lembro muito. Mas conforme eu fui crescendo, eu tinha amigos, mas é óbvio, só aquela coisa lá, né? Dentro do salão. Então, era filho de irmão, era filho de ancião, era filho de pioneiro, e a gente se reunia, realmente a gente se divertia, mas era aquela diversão, tipo, teocrática, né? Vamos fazer o jogo lá. Ai, tinha uns jogos, assim, bíblicos, né? Era assim. Eu achava que isso era diversão, né? Então, nunca foi aquela coisa, assim, sabe? Eu não convivia com outras crianças que não eram Testemunho de Jeová. Até na época que eu tinha alguns vizinhos que não eram Testemunho de Jeová e que eu ia brincar, o meu pai me chamava para conversar e falava, olha, não é bom você ter muito contato, porque eles não servem a Jeová, você tem que ter contato apenas com os que servem a Jeová, e meu pai levava na casa de algum irmão, né? Então, era sempre assim. Entendi. Agora, você falou que começou com 8 anos, né? Ser publicadora. Publicadora, aham. Com 8 anos, né? Então, a gente que está assistindo, que está acompanhando a live, já imagina que se com 8 anos foi publicadora, imagina que se batizou cedo. Batizou com quantos anos? Eu me batizei com 10 anos de idade. 10 anos. Uma criança. Eu não sei o que eu estava pensando. Me batizei com 10 anos. 10 anos. E, na verdade, assim, como eu sempre fui uma criança muito responsável, e me ensinaram assim, né? E, tipo assim, eu sempre gostei muito de ler, então eu aprendia muito, eu me interessava pelas coisas da Bíblia, né? E conforme eu fui convivendo com esses meus conflitos que eu tinha, né? Que eu gostava de fazer as coisas de Jeová, mas eu também queria outras coisas, e eu não entendia por que eu não poderia ter, porque eu não estava fazendo nada de mal, entendeu? E aí eu raciocinava aqui na minha cabeça, eu pensei, bem, se eu quero agradar a Jeová, se é Jeová que vai me dar a vida eterna e eu vou querer viver lá no paraíso, eu vou ter que obedecer. Então, assim, eu vou ter que me batizar, porque se eu me batizar, eu vou ser exemplo, eu vou ser mais feliz, eu não vou ter problemas. Porque, tipo assim, por causa de toda essa pressão que eu tinha desde pequena, eu desenvolvi já cedo problemas emocionais. Cedo. Tipo, por isso que eu falo, eu sempre fui muito sentimental. Então, por exemplo, assim, se eu guardava muita coisa para mim, como eu comecei a fazer depois dos puxão de orelha que eu levava, né? Ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Se você fizer, você vai ser destruída. Eu ficava morrendo de medo de ser destruída. Então, os desejos que eu tinha, eu guardava. Se eu pensava assim, como eu queria ir num aniversário, não falava para ninguém. Eu ficava imaginando na minha cabeça como seria ter um aniversário, mas eu não falava para ninguém. Só que aí eu fui guardando, e conforme eu fui guardando, isso foi me deixando doente, porque não era o que eu era de verdade, né? E eu me sentia culpada, porque como que eu podia querer uma coisa que Jeová não gosta? Então Jeová não gosta de mim, eu pensava. Então se Jeová não gosta de mim, eu sou uma pessoa ruim. E aí eu pensei assim, bem, então o que eu vou fazer? Eu vou continuar estudando e vou me batizar. E aí eu falei, com 10 anos, eu pensei, eu sentei, até conversei com a minha irmã mais velha e com a minha mãe, eu falei, eu quero me batizar. Eu já tenho tantos estudos, eu já estudo a Bíblia já faz tempo, já sou publicadora desde os 8 anos, eu quero batizar. E aí eu batizei. E aí eu batizei achando que eu ia melhorar, sabe? Que tudo ia mudar, que eu ia ser uma pessoa de Jeová, né? Porque lá na organização é assim, você só é considerado forte espiritualmente se você progride. Se você é, por exemplo, assim, estudante, você pode ir 5 anos na reunião sendo estudante e você não progredir, você não é forte espiritualmente. Inclusive, vai ter pessoas que não vão, assim, conviver com você, vai ser aquela coisa mais básica, vai ter irmãos que não vão, assim, ser tão seus amigos, e vão ter irmãos que vão chegar e falar para você, você não vai progredir? Olha, você tem que ter mais estudo bíblico, você tem que comentar mais na reunião. Então, tipo assim, eu achava que eu tinha que fazer aquilo. Eu achava que eu tinha que me batizar, porque daí eu queria progredir, e se eu progredir, eu ia ser forte espiritualmente. Então, eu não ia ter esses pensamentos. Era isso na minha cabeça, de 10 anos de idade. E aí, com 10 anos, eu me batizei. Fui a mais nova batizada que teve, foi no ano de 2004. Aí batizou eu, minha irmã mais velha
e uma das minhas melhores amigas, que eu tinha na época da organização. Elas eram bem novas também, elas não eram mais velhas, elas eram bem novas também, um pouco mais velhas que eu, mas também eram praticamente crianças. E nos batizamos aí no mesmo dia. E foi aí que começaram os problemas também, né? Quando eu me batizei. Entendi. Jezebel, antes de a gente passar por isso, né? Você falou que existe muito essa questão, eu vou colocar como glamour do batismo, né? E realmente eu lembro, eu me batizei na adolescência com 16 anos, né? Mas se falava, não sei se fala ainda, mas eu acredito que sim, né? Que é um passo mais importante, que é um passo maior, que você vai ter as bênçãos, vai ser mais abençoado por Deus, Isso. né? Você vai poder ser. Aí cita os cargos, né, que são chamados de privilégio, que você pode ser o quê, pode ser o quê, né? Coloca essa vantagem, né, para você ir se batizar, né? E às vezes a pessoa. Pode falar? Pode falar? E na verdade, eu acho que isso. Hoje eu percebo. Antes eu não percebia nada, né? Mas hoje eu percebo que é uma questão muito assim de hierarquia que existe lá. É uma competição, assim, sabe? Então, por exemplo, assim, na verdade, inclusive, quando eu me batizei aos 10 anos, eu fui também, foi uma decisão minha, mas eu fui sim também encorajada. Um dia, um irmão, ele chegou e falou pra mim, nossa, você é tão zelosinha, você já é publicadora desde os 8 anos. Aí ele chamava, vem cá, irmãos, olha aqui essa serva de Jeová, 8 anos de idade, nossa, já dá para batizar, né? Tá na hora de batizar. E aí foi assim, foi um encorajamento, realmente, sabe? Que eu tive. Eu tomei essa decisão porque eu achava que eu estava preparada. Na minha cabeça, eu estava preparada. Eu falei, ó, sou publicadora, eu tenho tantos estudos bíblicos, né? Eu comento nas reuniões, eu preparo as minhas reuniões. Então eu vou batizar e eu vou ser melhor. Quando eu me batizar, eu vou ser melhor. Agora, Jezebel, você acredita que com 10 anos você tinha a consciência plena do que estava envolvido se batizar na questão, por exemplo, você tinha consciência e entendia bem o que significava não aceitar transfusão de sangue, aceitar ou não transfusão de sangue, ou melhor, isso aqui eu posso, esse tratamento eu posso fazer, esse daqui eu não posso, trações de sangue eu posso receber, isso aqui eu não posso. Você acredita que com 10 anos você tinha essa consciência, entendia essas coisas? Não, não tem uma criança de 10 anos que tenha consciência de uma coisa dessa. Eu acho que tem gente adulta que nem tem direito. Exatamente. Não tem. Na verdade, o que era aquilo meu? Por que eu quis me batizar? Era simplesmente por um problema interno meu. Eu achava que se eu batizasse, tudo ia melhorar na minha vida. E não tem. E tipo assim, por exemplo, mesmo os ensinamentos básicos aí, do aniversário, de Natal, de tudo, tipo, eu lia realmente aquelas coisas. Só que, tipo, para mim, eu não absorvia, assim, eu não pensava e falava, realmente, é verdade, a origem disso é ruim. Eu não pensava isso, eu só pensava, Jeová não gosta. Era isso que eu pensava. Jeová não gosta, não vou fazer. Então, assim, não tem. Uma criança de 10 anos, ela não consegue decidir sobre essas questões, inclusive a do sangue, que é totalmente importante. E uma criança de 10 anos, ela não tem nem a vontade própria, se ela precisar um dia de sangue, né? Que é os pais, né? Mas ela não tem direito nem a ter opinião. Então não tem como você ter ciência. Eu me batizei porque eu achava que era o certo. Eu não conhecia outra coisa. Eu não conhecia nada da vida. Não conhecia nada. E era só isso. Então eu achava que era o meu destino, na verdade, né? Eu sempre achei que era o meu destino. Eu nunca achei que eu seria outra coisa a não ser testemunho de Jeová. É isso. Entendi. E já naquela época, você imaginava o quê do teu futuro? O que você imaginava? Que as pessoas dizem, né? Quais eram os alvos espirituais? Olha, como eu só fui criada naquilo, eu tinha um monte de alvo. Eu sempre quis ir para Betel. Eu sempre quis ir para Betel desde quando eu era mais nova. Eu falava, eu quero ir para Betel. E aí a gente viu os vídeos, né, lá de Betel, falando como é que era. Meu alvo realmente era ir para Betel. Eu já cheguei a assinar uma petição para ir para Betel, mas nunca deu certo. Mas o meu alvo era ir para Betel. E era só isso que eu pensava. Eu não tinha nenhum outro objetivo na vida. Nada.
nada. Eu queria estudar, e depois que eu estudasse, isso eu tinha 10 anos, eu já pensava nisso. Eu ia estudar, né? Eu ia terminar lá o terceiro ano do ensino médio com 16, 17. Depois disso, eu ia fazer cursinho e virar pioneira, porque o irmão sempre falava, ó, para você ir para Betel, você tem que ser pioneiro, você tem que ser exemplo, você tem que comentar nas reuniões, você tem que ter bastante estudo bíblico, você tem que servir em um lugar onde tem necessidade, se você puder. Então era sempre assim. Era esse o meu objetivo. Não tinha outro, não. Ah, e o outro objetivo, né? Era casar com um varão do salão, só. Porque praticamente é resumido a isso, né? As mulheres, né? Do Pra salão, mulher, né? tem assim muito. É esposa de ancião, esposa superintendente, esposa que serve em construção, é esposa. Esposa que serve em Betel, É verdade. Aí, né? pronto, você disse, depois do batismo, você disse que aí as coisas começaram a piorar um pouco. O que foi que aconteceu? Começou a piorar. Primeiro, porque depois que eu batizei, nada da minha, principalmente da minha situação emocional, não melhorou, só piorou. E aí, assim, o problema foi que, como eu batizei com 10 anos, eu era uma criança. Eu não sabia nada da vida. E aí, com 12, 13 anos, a gente vai entrando na adolescência, que é aquele período realmente mais conturbado, né, que a gente vai entrando, é um período difícil. E aí eu fui começando a conhecer outras pessoas. Eu entrei para o ensino médio, e aí eu comecei a ver um pouquinho, que eu nem via tudo do mundo, né? Comecei a conhecer um pouquinho mais do mundo, assim, com os colegas, né? Porque, assim, em casa, pelo menos, era tudo muito, muito regrado. Então, por exemplo, assim, em casa de testemunho de Jeová, claro, a gente assiste TV, escuta música, né? Sim. Só que, tipo assim, metade das coisas que passa na TV você não pode assistir. Então, o que a gente assistia era jornal e um filme com indicação livre. Era isso, né? E aí eu fui entrando na adolescência, eu fui conhecendo outros jovens, sabe? E aí eu fui conhecendo outros jovens e aí eu fui querendo ter outros objetivos. Só que, tipo assim, isso eu falo porque eu fui querendo ter outros objetivos, só que eu nunca contei para ninguém. Ninguém nunca sabia. Eu era a testemunha de Jeová fiel, que ia no campo, só que eu guardava tudo isso para mim. Então, tipo assim, eu conhecia pessoas legais, eu queria conviver com elas, só que eu me sentia culpada quando eu me convivia com elas, porque a gente aprende na reunião, a gente aprende que a gente não pode ter convivência com quem não é testemunho de Jeová. Então, tipo assim, o máximo de convivência que a gente pode ter é no trabalho, mas não podemos ser amigos. Então, por exemplo, eu conheci pessoas na escola, amigos, pessoas que não eram testemunhas de Jeová, e eu ia, às vezes, na casa deles escondida da minha mãe e do meu pai. Às vezes eu falava assim, eu vou fazer um trabalho, mas às vezes não era um trabalho, eu simplesmente ia lá para conversar com as minhas amigas. A gente ia, e a gente se divertia, a gente escutava música, a gente conversava, sabe? Mas quando eu chegava em casa, eu sabia o que eu tinha feito. Aí, dá-lhe oração. Ia de noite, sentava lá na minha cama e chorava horrores pedindo perdão para Jeová e pedindo para não ser desencaminhada. Olha o meu medo. O meu medo era ser desencaminhada pelas pessoas. Pessoas que boas, que nunca fariam nada de mal para mim, né? E assim que foi entrando a adolescência, eu fui vivendo com esses conflitos internos dentro de mim, de querer estar com outras pessoas, de querer fazer outras coisas. Nossa, eu sonhava muito acordada. Eu era uma fofiqueira, eu sonhava de ir em show. Meu sonho era ir em show de rock. E aí só guardava isso pra mim. Eu ia guardando tudo, ninguém sabia. Eu vou logo interromper. Qual era a banda que você queria assistir, que foi Gente, proibida de assistir? essa banda eu amo até hoje. Inclusive hoje eu escuto até hoje essas músicas. Mas eu sempre fui muito fã da banda Linkin Park. Sempre. Inclusive foi a Carol. Ela tá na minha vida até hoje. E a gente se conheceu quando a gente tinha 12 anos. E eu ia escondida, na casa dela que eu ia escondida. E aí a gente conversava muito, nos tornamos muito amigas. Inclusive, ela também foi amiga da minha irmã. Só que a minha irmã sempre foi mais assim, né? Eu já ia fazer as coisas meio escondidinha. Eu ia ver ela e a gente escutava muito, muito, muito Linkin Park, sabe? E a gente gostava muito. E era com ela que eu escutava sempre, sabe?
E eu sempre quis ir no show deles, em qualquer outro show. Gente, eu nunca tinha ido num show na minha vida. Eu fui depois que eu saí da organização, mas antes eu nem sabia o que era show. Eu não sabia o que era conviver com as pessoas. Eu nunca fui numa exposição, num museu, nunca fui nesses lugares, sabe? Então, assim, por isso que a gente sonha acordado, porque a gente vê todo mundo fazendo e a gente não pode ir, vai entender, e a gente não entende. Por que não pode? Porque aquelas pessoas são ruins, né? Isso dá até eles pregam muito assim a superioridade, né? Eles se acham superiores. Eu me achava superior, infelizmente. Eu sei que eu era assim. Eu achava que os meus valores eram maiores do que os valores de outras pessoas. Mesmo tendo esse sentimento. As pessoas sempre estão abaixo de você porque elas não Isso, servem a Jeová. isso. E assim, inclusive, até em momentos da minha vida, por exemplo, eu tinha amigos na organização que eram da minha idade. Aí a gente foi entrando na adolescência juntos. Uma dessas minhas amigas, na época, ela saiu da organização. Ela cometeu um pecado, né? A gente fala que é pecado, mas na verdade ela beijou um menino. Foi isso que ela fez. E aí ela falou que ia sair. E ela realmente saiu na adolescência. E ela era muito minha amiga, muito. Pois eu cortei o contato com ela. Eu simplesmente achava que aquilo era certo. Eu chorei horrores, inclusive, no dia que ela saiu, porque eu achava que, tipo assim, que ela tava me traindo, que ela ia ser destruída também. Eu não queria que ela fosse destruída. E, assim, cortei contato com ela. Me sinto culpada até hoje. Me sinto extremamente culpada por isso, por ter sido assim, sabe? Porque eu era esse tipo de pessoa. Se uma pessoa da minha organização era desassociada, eu simplesmente também cortava o contato com ela. Não falava mais. E ainda bem que hoje eu não sou mais assim. E assim, então eu acabava fazendo essa acepção de pessoas. Eu também sabia das pessoas que eu considerava fraca espiritualmente na congregação. E eu não convivia com elas. Eu me achava mais importante, né? Então eles pregam essa questão de... Eles falam que não, né? Mas eles pregam sim, essa questão de hierarquia, de superioridade, é o que mais tem na organização. Como eu costumo falar, né? É incentivado que todo mundo seja vigilante um do outro. Cada um vigia um outro, né? Uhum. E analise todo mundo, julgue todo mundo para saber se aquela pessoa é válida. Eu me lembro que quando eu iniciei na organização, eu era um fanático. Eu analisava todo mundo. E eu me lembro que chegou um momento que eu analisava todo mundo e que ninguém prestava para mim, dentro do salão. Mas aí, se a gente procurar, a gente vai achar, porque a gente é humano, a gente vai achar defeito. E não devia ser assim, né? Inclusive, nesse momento, assim, da minha adolescência, que eu teve esse evento da minha ex-amiga, que foi desassociada, eu era adolescente, eu cortei o contato com ela. Só que aí, conforme foi passando mais um tempo, aí eu com meu grupinho de outras amigas, né, indo para a escola, também testemunho de Jeová, eu comecei a ficar, com o coraçãozinho mais mole. Então, por exemplo, assim, uma das minhas melhores amigas, a que se batizou comigo, ela cometeu... Eu não vou falar pecado, porque, gente, não é um pecado beijar um menino, tá? Por favor. Só que ela fez isso na escola, ela era batizada, né? E, tipo assim, ela não foi desassociada. Só que ela foi repreendida. E o que é a repreensão? Tipo assim, o ancião, ele chega lá, você tem que contar o que você fez. Você tem que falar detalhe por detalhe o que você fez, porque daí ele vai entender, né, a sua intenção. Aí ele vai julgar se a sua intenção você cometeu um erro porque você quis ou porque, tipo, foi um momento de fraqueza. E foi o que aconteceu com essa minha amiga. Ela foi repreendida. E tipo assim, no salão que eu tava, na época, na cidade que eu morava, que foi onde eu morei 10 anos, o tio dela, que era um ancião. Então foi ele que repreendeu ela. E como a gente era melhor amiga, assim, grudado, nossas famílias eram muito juntas também, esse tio dela, ancião, foi chamar os meus pais para conversar com eles e para falar que não era para eu, nem a minha irmã, ter nenhum contato com com a sobrinha dele. Isso porque ela não foi desassociada. Ela não foi desassociada, porque ela já era considerada o quê? Fraca espiritualmente. Ela perdeu os privilégios. Então, no caso, ela não podia ir no campo e ela não podia comentar nas reuniões. Só que
eu não sei se é porque eu tinha uma ligação muito forte assim, com ela, porque eu amava realmente ela. Eu não consegui fazer isso. Eu não consegui me afastar dela. Não consegui. Meus pais já sentou com a gente, conversou. Vocês não vão mais na casa dela, não vai dormir mais na casa dela, vocês não vão mais conviver com ela. E, gente, ela só foi repreendida. Ela não foi desassociada. Aquilo ali não era dissociação, ela conversava com os irmãos ainda, ela ia na reunião, mas ela foi repreendida e ele chegou e falou: não convivam com ela, porque ela tem que ser punida. Ele falou: ela tem que ser punida para ela sentir isso e não fazer mais. E aí foi no momento que uma coisa dentro de mim eu pensei: mas eu amo tanto ela, por que eu vou parar de falar com ela? E eu fui a única pessoa que não deixou de falar com ela. Eu ia escondido na casa dela também. A minha mãe às vezes me ligava: onde você tá? Eu vim dar um estudo da Bíblia. Eu ia na casa dela e eu ia conversar com ela e a gente ficava junto. E então, tipo assim, foi nesse momento que eu comecei meio a aqui raciocinar algumas coisas na minha cabeça, com respeito, principalmente com respeito à desassociação, ou com respeito a como tratar as pessoas. Entendi. Então, aí já era na fase da adolescência, né? Era a fase da adolescência. A gente tinha 14, 15 anos. Era a fase da adolescência. E daí foi nesses períodos assim, mas ainda assim, eu continuava servindo a Jeová, eu continuava fiel. Eu tinha essas coisas assim, só que, né, eu ia lá guardando para mim, tudo que eu pensava. E eu sempre pensava que era errado o que eu pensava. Eu pensava assim, ô Jezebel, e as paquerinhas na escola? Olha, a forma que a gente é ensinado dentro da organização é tipo aquela coisa assim. A minha mãe, ela dirige estudo bíblico para mim, né? E, por exemplo, assim, você não tem uma explanação das coisas. O que eles falam é assim: os jovens podem ter desejos, né, e tal, tudo mais, mas esses desejos não são da vontade de Jeová. Você tem que, como que é aquele texto? Se o teu olho te faz tropeçar, você arranca e joga fora. Você tem que acabar com aquilo ali. Você não pode nem pensar em desejar. Então, tipo assim, sempre era ensinado isso pra gente, que era pra ficar longe, sabe? Eu morria de medo. Eu, sinceramente, eu fui uma testemunha de Jeová, bem testemunha de Jeová. Porque, tipo, eu tinha medo. E quando eu via que as minhas amigas, testemunhas de Jeová, caíam nisso, eu tentava, assim, sabe, ajudar. Mas eu não fazia. Eu não fazia porque eu tinha medo de fazer. Porque o que eles pregam é assim, que você não pode ter esses sentimentos. Mas a gente sabe que isso é normal. Isso é uma coisa normal da adolescência, isso é uma coisa normal da vida. O papel dos pais ali é te orientar, né? Porque se você cortar uma coisa, não adianta, porque adolescente é curioso, pessoas são curiosas. Uma hora elas vão cair, né? E vão se sentir culpadas, como eu me sentia. Então, por exemplo, assim, é claro que eu gostava de um menininho na escola. Eu achava bonito, nossa, sonhava acordada, mas eu não podia. E aí eu ainda me sentia culpada por sentir aquilo. Eu me sentia culpada, idade de oração. E aí eu lá de noite fazer oração, pedir perdão para Jeová. Toda noite. Eu imagino. Aqui tem uma foto sua, né? Essa foto aqui. O que foi que aconteceu nessa foto? O que você estava fazendo aí? Essa foto foi num trabalho de pregação. A gente chama de campo rural. A cidade que eu morava, eu morei 10 anos lá, em Apiacás. E lá era uma cidade muito pequena. Então, tipo assim, às vezes em uma semana, 2 semanas, a gente cobria a cidade inteira pregando. E aí sobrava as partes rurais, que aí a gente tinha que ir de bicicleta, né? Aí juntava um monte de jovem e falava, vamos fazer campo rural. E aí a gente ia fazer campo rural. E eu tinha até uma bolsinha que a gente levava bolachinha, água, tudo os mantimentos, que a gente passava o dia inteiro. Era o dia inteiro pregando, sabe? E aí esse momento aí foi no campo rural que eu tive. Tinha quantos anos, mais ou menos? Esse ano aí, eu acho que foi o ano de 2009. 2009, eu acho que eu tava com 15 anos. 15 anos, eu acho que eu tava. Quase certeza, 15 anos. E aí, eu, desde muito nova aí. Esse foi no congresso. Foi no congresso, aí eu tava em Cuiabá. Foi no congresso. E é assim, os nossos congressos, a gente se reúne, todo mundo bem vestido, as mulheres bem vestidas, né? Aquelas roupas modestas e tudo mais. A gente até usava uns crachazinhos, né?
que identificava a gente com o tema do congresso e identificava a gente como testemunha de Jeová. Cadê o seu crachá, Jezebel? Não lembro o que aconteceu com o meu crachá. Mas eu usava sim, mas eu não lembro o que aconteceu nesse dia. Agora, um detalhe aqui nessa foto que me assustei, e vocês que estão assistindo a live, né? O congresso foi na Polícia Militar? Era tipo assim, eu não sei se era um quartel, era tipo um local que tinha um local de reuniões, aí tinha, e era da polícia, realmente, era da polícia. E aí era um local que você fazia reuniões, e aí os irmãos alugavam, né? Eles cediam lá e a gente fazia lá mesmo. Entendi. Então o congresso não acabou na delegacia, né? É que foi no quartel da coisa, né? Não. Aí era um local que eles cediam. Inclusive, os pontos altos da minha vida era congresso e assembleia. Eu não tinha outra coisa. O ponto alto da minha vida era fazer uma roupa para o congresso, fazer uma roupa para a assembleia, e a gente ia ver os irmãos bonitinhos no congresso, também na assembleia. Então era sempre assim. Fazia, inclusive, principalmente nessa questão de roupa, assim, só para as pessoas entenderem, assim, porque às vezes as pessoas falam, mas você é muito de Jeová, eles podem usar calça, eles podem usar calça, tudo bem, às vezes parece que é uma coisa ali, mas na verdade não é. Tipo assim, de acordo lá com o que eles falam na Bíblia, né, as mulheres têm que estar modestas, né, bem arrumadas, bem vestidas, mas não pode ter exagero. Por exemplo, na época que eu era testemunha de Jeová, quando a minha mãe mandava a gente fazer roupa, e ela levava a gente na costureira, a gente fazia roupa, eu tinha que vestir a roupa e mostrar para o meu pai, porque meu pai era o chefe, né? Porque o homem é o cabeça da família. Tinha que mostrar para o meu pai, se meu pai aprovasse, beleza. Então, normalmente tinha que ser assim, se fosse sem manga, uma que chegasse até aqui, uma roupa um pouquinho mais abaixo do joelho, que não tivesse transparência. Uma vez, inclusive, eu fui para reunião um dia, eu tinha comprado uma blusa modesta, realmente, para você ver como que eles são. E essa minha blusa, eu ia fazer uma parte, a gente fazia encenação no salão, e aí eu ia fazer uma parte lá no salão, e eu tava com uma blusa que era um decote, não era um decote alto, era mais assim, deixava um pouco visível aqui minha clavícula. Pois uns 20 minutos antes de eu subir, o irmão veio, me chamou e mandou trocar de roupa. Eu tive que trocar de roupa porque ele não estava satisfeito com a minha roupa. Ele achou que eu não estava modesta. Então, tipo assim, você não pode usar uma coisa um pouquinho mais que chama atenção. Eu vou pintar meu cabelo de outra cor. Não pode, você pode pintar o cabelo, mas você não pode exagerar. Eu vou ter um furo na orelha, eu tenho um brinco, você pode usar brinco. Mas se você fizer 2 furos na orelha, não pode. Entendeu? Então, eles são, assim, muito, assim, principalmente com questão de vestimenta. Até mesmo lá onde eu morava, a filha do ancião, até mesmo as mulheres, a gente podia usar calça jeans? Podia. Mas não podia usar calça jeans marcando. Então, tipo assim, inclusive a filha de um ancião, como ela era vista como exemplo lá na congregação, ela não usava calça jeans de lycra. A mãe dela mandava fazer umas calças bem folgadona para ela e ela vestia. Parecendo tipo um saco de batata. E ela vestia. Então, tipo assim, eles são muito, muito assim, vidrados com essa coisa. Não pode marcar o corpo, não pode mostrar aqui, não pode mostrar ali, apesar de poder usar, né, calça jeans. E tudo aprovado pelo chefe da família. Chefe da família ou ancião. Tem que ser assim. Se não for aprovado por eles, eles mandam você trocar. Eles fazem você descer. Inclusive, em assembleias, já vi irmãs tendo que antes de fazer parte na assembleia, ir trocar de roupa. Né? Então, é tudo assim, muito, muito restrito, sabe? Eu acho que cortou seu áudio. Desliguei o áudio e esqueci. Além dessa situação que você relatou, tem mais alguma situação que você acha que... Alguma situação interessante, alguma situação marcante para você que você gostaria de relatar? Tem. Outra coisa que assim, eu tô falando dessas coisas porque hoje eu percebo, tá? Gente, na época que eu tava, eu não percebia, mas hoje eu percebo. Então, tipo assim, as testemunhas de Jeová, elas pregam muito que elas são o povo mais feliz e amoroso com as pessoas.
Aí, sempre na reunião, passava assim, discurso, em tal lugar teve uma enchente, né? E nós, os irmãos, arrecadamos não sei quantos para os irmãos de tal reunião, de tal região. E as pessoas, elas ficavam maravilhadas com o amor que nós temos pelos nossos irmãos. Então, eles são muito assim, né? E uma coisa que eu percebo hoje, que acontecia muito, é que naquela época, eu e os irmãos e as testemunhas de Jeová, a organização em geral, eles não são bondosos com as pessoas. Na verdade, eles só são bondosos esperando algo em troca. Então, por exemplo, assim, tinha uma família que eles precisavam de ajuda financeira. Uma família muito pobre lá na cidade, realmente, que passava necessidade, sabe? E não foi só uma, não, são várias, assim, sempre tinha vários casos. E os irmãos resolveram, né, ajudar essa família. Aí os irmãos foram e levaram cesta básica, levaram tal, coisa para ela, só que eles foram lá e ofereceram estudo da Bíblia. E aí a pessoa começou a estudar a Bíblia, né, porque foi naquela questão da gratidão e tudo mais, e os irmãos sempre ajudando, porque ela estava estudando. Só que aí, essa família, o casal, eles não queriam continuar, né? Não era uma coisa assim que... Eles não queriam continuar o estudo, apesar de que a ajuda estava sendo bem-vinda. E, inclusive, conseguiram arrumar emprego para esse pai de família e tudo mais, só que ele não queria mais o estudo. Depois disso, acabaram as ajudas. E o contato dos irmãos, os anciãos que iam lá, que iam visitar, e levava para reunião, e elogiava, e abraçava. Nossa, era uma maior festa, né? Só que aí eles decidiram não fazer mais. Cessou a ajuda, cessou aquela empatia, sabe? Pelas pessoas. Então eu via que era muito assim. Então eles são assim. Eles são amorosos com você. Você entra lá no salão, é um amor, é tudo muito bom, é tudo muito maravilhoso. Eles te abraçam, eles te beijam. Nossa, eles tiram foto, eles chamam você para sair. Nossa, você se sente muito acolhido. Mas se você parar de estudar, acabou. Você não tem mais isso. E era uma coisa que eu percebi. Então, a ajuda que eles dão é sempre esperando alguma coisa em troca, que é no caso estudar a Bíblia. Se para se tornar uma testemunha de Jeová, senão por que eles vão ajudar? Hoje eu percebo isso. Hoje eu percebo que assim, inclusive hoje eu me sinto uma pessoa muito mais humana, me sinto muito mais humana e empática do que quando eu era testemunha de Jeová. Porque, no caso, você percebe que não precisa receber nada em troca. Lógico que não, a gente tem que ajudar as pessoas porque as pessoas precisam de ajuda, simplesmente por isso. Não é porque a gente quer que a pessoa se torne testemunha de Jeová. Isso aí, todo mundo que talvez assista ao vídeo, ou que já foi, ou pessoas que não conhecem, isso aí é uma verdade muito grande. E como a Jezebel fala, às vezes a gente só percebe quando sai, que a gente começa a analisar as coisas. E isso é muito comum, né? É um amor condicionado. Qual é a condição? Você fazer o que a religião diz. Se você fizer isso, você tem direito a receber amor das pessoas. E eles ainda falavam, tipo assim, quando a pessoa não queria estudar a Bíblia, eles falavam, nossa, ajudamos esse irmão, essa pessoa, ela vai perder a vida eterna, nossa, jogou pérolas aos porcos, sabe? Eles falavam desse jeito. Então, tipo assim, na época, para mim era normal. Hoje eu vejo que isso não é normal. Não é normal você fazer isso, sabe? Então, assim, não tem nada de amoroso nisso que eles fazem. Se você for uma pessoa que pensa e critica, você vê que isso não é amoroso. Inclusive, em 2019, teve um congresso que foi online. 2019 não, 2020, que foi a pandemia. Teve um congresso online. Eu ainda assisti um pouco. Acho que eu assisti só a primeira parte. Na segunda parte já não assisti mais. Mas teve um vídeo, agora que eles estão usando muito vídeos. Aí era o caso de uma loira, eu me lembro que era uma loira, que era do mundo, e uma irmã tentava ajudar ela. Aí passava vários episódios. E um dos episódios que passou, né, que eles orientando, né? Tente fazer amizade, tente substituir as amizades que talvez aquela pessoa tenha, aquelas amizades ruins, com amizades boas, que é do salão.
antes de você falar, que eu sei que você quer falar, que lembrou de alguma coisa, aí nesse vídeo, né, eles incentivam que a irmã vá na casa da estudante, e ajude ela a arrumar o quarto. Ajude a tipo arrumar o assim, vamos quarto. ser amigas. Eu fiquei pensando assim, imagine a irmã foi lá para ajudar a arrumar o quarto porque ela é estudante. Porque se ela dissesse assim, irmã, quero mais estudar não, a irmã dava meia volta Se e ela não falar assim, ia. não quero estudar, mas eu quero ser sua amiga. Ah, duvido, essa não Não corria. existe, não tem como. Mas assim, mas é verdade. E é uma coisa assim que às vezes é bom que as pessoas entendam. Porque, tipo assim, é óbvio que todo mundo tem o poder de escolha. Você pode ser da religião que você quiser. Só que se uma pessoa quiser ser testemunha de Jeová, ela vai ter que entender, mesmo que ela seja adulta, ela entra depois de adulta, que ela vai ter que fazer sacrifícios. Vai ter que parar de conviver no Natal com a família, vai ter que parar de ver a família, vai ver menos, vai ter que parar de sair com aqueles amigos que saíam final de semana, sabe? Vai ter que parar de fazer um monte de coisa. Porque eles vão te trancando assim, né? Numa redoma. Até você simplesmente viver só com eles. Que é uma característica de seita, né? Eles Sim, tiram de você tudo e você só tem aquilo. Até que você se vê sozinho no mundo, né? exato. Então tem que saber, na hora que entrar, você tem que saber que você vai perder. O que você lembrou, foi isso aí ou foi alguma outra coisa? Não, foi isso que eu lembrei, que eu queria deixar assim claro, porque quem quiser entrar tem que saber disso. Porque às vezes, eu sei que às vezes as pessoas falam, é maravilhoso a gente aprender de Deus, do paraíso. Só que você não pode se concentrar só no paraíso. Você tem que se concentrar na sua vida de hoje. Como que é a sua vida? Se você está disposto a perder sua família, se você está disposto a perder amigos, pessoas boas para você, você começa a achar defeito, tanto na família, tanto nos amigos, aí você se torna uma pessoa que se acha superior também, É né? verdade. Isso é muito bom falar, Jezebel, porque a mentalidade é essa. E é o que eu faço nos vídeos. Né? Se você quer entrar ou quer sair, problema seu. Né? Uhum. Eu não vou nunca chegar aqui em algum vídeo e dizer assim, minha gente, não entre naquela religião, ela é uma religião demoníaca, não sei o quê. E eu vou falar isso? Jamais. Agora sim, o que eu digo sempre, e é o meu objetivo, é justo dar oportunidade às pessoas a entender e ver os dois lados. É justo. Né? Não é Sim. justo o caso como Jezebel nascer dentro da religião sem ter contato com nada que pudesse questionar ou outra experiência, né? E achar que aquilo ali era o último biscoito da bolacha, né? E depois que cresce, começa a pensar coisas diferentes, começa a aprender, a analisar a vida, ver que aquilo ali não faz sentido para você e você não ter mais oportunidade de poder fazer as suas escolhas, porque existe uma chantagem, uma Uhum. troca, uma moeda de troca emocional para você ficar preso naquele ambiente. Isso É. não é justo. O que é Não é. justo é você ter o conhecimento e fazer as suas escolhas. E você sabe que, assim, eu acho que principalmente para quem nasce na organização, é difícil. Porque imagina, você não vê nada diferente, você aprende desde pequeno que aquilo é o certo, você não convive com outras pessoas. Eu tinha muita dificuldade de conversar, apesar de que eu tinha facilidade de conversar com os irmãos do salão, eu tinha dificuldade de ir no mercado comprar alguma coisa, porque eu não sabia o que esperar das pessoas, porque na minha cabeça, aquelas pessoas eram potencialmente pessoas ruins. Então, tipo assim, eu não sabia ter uma conversa. Eu não sabia nada. Eu só sabia aquela coisa lá do salão. Era salão, congresso, assembleia, campo. Eu sabia ensinar na Bíblia. Mas, tipo assim, você ter conexão com outras pessoas, você conhecer outras coisas, fazer coisas sozinha, eu não sabia. Eu vim aprender a mexer com negócio de banco depois de maior de idade. Mais de maior de idade ainda. Então, tipo, eles te trancam naquilo, sabe? Eles te trancam naquilo e você fica preso. Você não aprende nada. É verdade. E antes da gente passar para próxima história, né? Eu fiquei, na época da pandemia, eu já ficava refletindo em algumas coisas e eu ficava imaginando, né? Meu Deus,
basicamente, a maioria dos irmãos, 95% dos irmãos, é isso que você falou. É reunião, campo, assembleia, sentinela, pregação, a reunião, campo, assembleia, sentinela, pregação. Não tem outra rotina. Não faz uma academia, não faz uma faculdade, não faz um curso. Não, é ali. E a pandemia prendeu todo mundo em casa, e por isso que muitas pessoas saíram. Porque Sim. É evidente que na pandemia muitas pessoas saíram da organização. Isso é evidente. Na minha congregação, umas 5 pessoas não votaram, incluindo eu. Né? Então, por quê? Porque as pessoas passaram a ficar tempo em casa, vendo que a vida não era só pregação, reunião, ela, né? Existia outras coisas mais importantes que isso, que era a sua família, que é ter uma boa relação, que é cuidar da sua saúde mental, né? Outras pessoas passaram a fuçar a internet e encontrar coisas que ele não quer que encontre. Uhum. Né? E foi isso que aconteceu. E assim, inclusive, para você ver como que eles prendem tantas pessoas, porque, tipo assim, é aquela coisa, eles usam muito assim de manipulação. Então, eles não vão falar assim, olha, você não pode fazer isso. Mas sempre vinha assim nas revistas, principalmente que a gente, porque a minha família era uma família exemplo, né? Então, assim, vinha nas revistas, meu pai era ancião, falava exemplos de irmãos que eles são sempre assim, sempre faça mais o serviço de Jeová. Aí ele fala do exemplo de irmãos que trabalhavam tantas horas, mas eles iam para o campo, eles iam para a reunião, né? O irmão trabalhava um emprego normal, um emprego de assalariado, né? Colocar lá das 8 às 5 da tarde, mas ele ia para a reunião, ele ia no campo no final de semana. Só que aí ele sempre falava, mas ele sabia que ele podia fazer mais para Jeová. Por isso ele pediu demissão do emprego e arrumou um emprego de meio período. E ele vive como que é? Ele simplificou a vida. Nossa, eles amam falar isso, que a gente tem que simplificar a nossa vida. Porque se a gente trabalhar demais, a gente fica escravo da ganância, das riquezas, e aí a gente esquece o nosso foco, que é Jeová, e coloca o nosso foco no dinheiro. Então, eles são muito assim. Eles não falam assim, olha, sai do seu emprego. Eles só falam assim, irmãos que queriam agradar mais a Jeová, saíram dos seus empregos que tomavam muito tempo e se dedicaram ao serviço de Jeová, servindo onde há mais necessidade, trabalhando por meio período e tendo uma vida mais simples. É isso. Eles incentivavam a vida simples. Inclusive, era isso que o meu pai queria fazer. Tanto é que quando a gente mudou para aqui, na época, quando eu mudei para cá, eu era testemunha de Jeová ainda, e a gente mudou porque minha família queria fazer mais pro serviço de Jeová. E aí mudamos para cá. Então era sempre aquela coisa, simplificar a vida, viver com o básico. Como que é? Um texto lá, Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino, que as outras coisas serão acrescentadas. Então era isso, era viver uma vida simples. É isso que eles pegaram. Se for necessário sair do emprego, você sai. Então, tipo assim, o que é isso, né? Falar para as pessoas sair dos seus empregos, correr o risco de passar uma necessidade, porque de acordo com eles, servo de Jeová não passa necessidade. Mas passar uma necessidade, sabe? Deixar de ter uma vida boa para servir a Jeová. Então, eles pregam muito isso. Sem falar que, apesar de que eles pregam ter uma vida simples, nós sabemos que o corpo governante, os mais altos lá da congregação, não tem uma vida simples. Inclusive, eles têm muito dinheiro, né? Então, é isso. Verdade. Aqui a gente, pessoal que está aí acompanhando, aqui ainda tem uma foto. Essa foto ela é muito importante, que eu vou mostrar já já, vocês fiquem aí acompanhando, né, que ela vai falar sobre isso. Né? A gente já pode passar para o processo de saída ou tem alguma outra coisa para falar? Não, pode passar para o processo de saída. Uhum. Como é que foi esse processo de saída, Jezabel? O que foi que aconteceu para chegar ao ponto de sair? Então, na verdade, assim, conforme eu disse antes, eu nunca questionei nada. Eu era uma testemunha de Jeová, bem testemunha de Jeová. Até os meus... Mesmo eu tendo meus traumas, mesmo eu tendo lá problemas emocionais, eu sofrendo horrores, mas eu achava que eu tinha que passar por aquilo, porque eu tinha, como eu, no meu íntimo, eu desejava coisas erradas, então eu tinha que passar por aquilo como forma de punição. Então eu achava que era Jeová que queria me provar ali. Então eu nunca questionei nada, eu achava que o problema era eu.
Só que aí, conforme os meus problemas emocionais foram piorando, isso foi quando eu entrei na casa dos 19, 20 anos. Foram piorando muito. Tipo, muito mesmo. Que não tinha mais como disfarçar, não tinha mais. Eu era a pessoa mais infeliz. Eu ia pro campo, que nem um zumbi, eu ia pra reunião, sabe? Eu estava, assim, numa depressão, assim, profunda. E aí, eu pedi ajuda. Na época, isso foi aqui em Juara já. Tinha um casal de irmãos que eram muito meus amigos aqui de Juara, que o esposo da irmã tinha também esses problemas emocionais parecidos com os meus. E como assim? Na verdade, lá na organização, eles incentivam assim. A última coisa que eles incentivam é você procurar um médico quando você tem algum problema de saúde. É claro, eles negam? Não, eles não negam. Mas eles falam assim, olha, muitas pessoas que aumentaram suas horas no serviço para Jeová, que fizeram mais, que viraram pioneiras, que mudaram para outra cidade servir mais necessidade, elas melhoraram com a ajuda de amigos leais e tal, tudo mais, elas melhoraram. Aí eles falam lá embaixo, em alguns casos é necessária ajuda médica. Então, assim, eu nunca tive em todos esses anos ajuda médica de verdade, sendo que eu precisava. Só que aí chegou uma época que não tinha mais como disfarçar. Era isso ou acabava a Jezebel. E aí tive que recorrer a um médico. Foi um casal de irmãos, eles recomendaram um médico daqui da cidade vizinha, e aí eu fui, um médico psiquiatra. E aí eu comecei a fazer tratamento. Junto com a medicação, ele me receitou a psicoterapia. E logo no começo dessa psicoterapia, como eu estava assim num momento da minha vida muito assim bagunçado, eu tinha deixado o meu privilégio de ser pioneira, eu já tinha desistido. Eu tinha desistido, então eu ficava assim muito em casa, muito, né? Aí me surgiu a oportunidade de fazer faculdade à distância. Comecei a fazer faculdade à distância. Foi a melhor coisa que eu fiz também. Para ocupar minha mente. Meus pais até nem questionaram nem nada, porque eu precisava fazer alguma coisa. Que eu já não estava fazendo mais nada. Comecei a fazer essa faculdade à distância e, tipo, se eles pensaram, à distância, faz de casa, no máximo vai ali no polo, né? Tá tudo bem, tudo certo. Só que eu sou uma pessoa que estuda muito. Eu sempre gostei de estudar. E aí, começando a faculdade, eu comecei a faculdade de letras, comecei a psicoterapia e comecei com a medicação. E aí fui, né, tomando remédio e ainda com muitos altos e baixos. Conforme eu fui estudando na faculdade, principalmente, eu comecei a um pouco a... Aí que eu comecei a questionar algumas coisas. Principalmente sobre a desassociação. Porque, na época, uma tia minha, ela foi desassociada e eu tinha muito contato com ela, eu era muito apegada, apesar que nós não morávamos na mesma cidade, mas eu era apegada com ela, e eu sofri muito. E eu não deixei de falar com ela. E eu não deixava, assim, de falar com ela. Eu continuava conversando, continuava falando, eu era a única que falava com ela. E aí eu comecei a realmente questionar. Eu falei, tá, eu tô fazendo isso porque eu realmente acho que isso é certo. Eu não posso deixar ela, não posso abandonar ela. E com a terapia, que a gente vai aprendendo a cuidar da gente, eu comecei a parar de cuidar dos outros. Porque quando a gente é testemunha de Jeová, a gente aprende muito a dar estudo da Bíblia, a ir lá encorajar os outros. A gente aprende a se anular, a gente se anula, a gente esquece. A gente tem que cuidar para não desencaminhar os outros, para não fazer os outros tropeçar. Então, eu sempre cuidava de todo mundo. E eu nunca cuidava de mim, eu nunca dava ouvidos àquilo que eu queria, eu bloqueava tudo achando que era errado. E foi com a terapia que eu fui aprendendo coisas básicas, assim, que, por exemplo, não é errado você sentir atração sexual por uma pessoa, não é errado você sentir isso, não é errado você ter o desejo de sair com alguém que é diferente, ou de você ir no show, não é errado. Então, foi essas coisas, assim, que eu fui aprendendo e eu fui começando a cuidar de mim, a gostar de mim, na verdade, porque eu me odiava. Eu me odiava. Naquela época eu não gostava de mim, eu não gostava de quem eu era, eu não gostava de nada em mim. E aí eu fui aprendendo isso. E aí eu fui começando a faculdade, comecei a ler muito, comecei a pesquisar, eu comecei a ver que tem um mundo grande demais para ser explorado. Tipo, eu comecei a desenvolver amor, empatia pelas pessoas, eu comecei a querer de verdade ajudar as pessoas, sabe?
Não chegar lá e com a Bíblia e falar, eu vou te ajudar aqui, que no futuro vai ter um paraíso. Não, eu queria ajudar as pessoas enquanto eu pudesse ali, ainda mais pessoas como eu, porque eu, como uma pessoa que tem um transtorno emocional, eu queria ajudar aquelas pessoas. Eu comecei a querer fazer essas coisas. E aí eu comecei a pensar diferente, dar ouvido aos meus desejos, comecei a me cuidar mais, comecei a me sentir diferente. E aí até que um dia eu comecei a questionar a questão do sangue, principalmente. Porque, assim, na minha vida inteira, eu tinha minha carteirinha. Todo testemunho de Jeová tem uma carteirinha de que não aceita sangue. Só que... E eu confiava veementemente nisso. Mas depois, um dia, eu parei e pensei, por quê eu não posso querer salvar a minha vida? Porque, de acordo com o que eles falam, né? Você não pode salvar a sua vida, vai perder no futuro. Eu falo, não, mas eu quero viver agora. Eu quero viver agora. As pessoas querem viver agora. Então, eu fui questionando, fui ficando desgostosa, fui me afastando, fui convivendo com mais pessoas fora da organização. Entrei no emprego, meu primeiro emprego da minha vida. Entrei numa loja, que aí eu fui conhecendo gente diferente, fui querendo sair, fui querendo ir, né? E aí foi com a ajuda de tudo, da terapia, do estudo na faculdade, das pessoas fora da organização, que eu realmente acordei e vi que tipo de pessoa que eu era. E vi que se eu não saísse da organização, se eu não saísse, eu ia, infelizmente, morrer, porque eu não ia aguentar, porque eu estava num estado, assim, de tristeza, de definhamento tão grande que eu não ia aguentar. Inclusive, a minha terapeuta, Dani, minha terapeuta, e ela sempre me fala assim, que a primeira vez que eu fui fazer terapia, eu tinha realmente um ar de superioridade. Eu achava que eu era intocável. Eu achava que eu era importante, que eu não podia questionar nada. Inclusive, muitas coisas que ela me perguntava, eu falava, não, é porque Jeová não quer. É porque Jeová não gosta, eu não quero ser destruída. E você vai aprendendo a desconstruir isso. Você vai aprendendo que não é assim. Hoje eu tenho outro tipo de crença, eu não vou em nenhuma religião, mas esse processo culminou até que eu tive que passar por 3 reuniões, porque assim, como eu não cometi nada errado, eu não cometi nenhum pecado, eu simplesmente fui abrindo meus olhos aos poucos, assim, e fui, na verdade, começando falando assim, indo conversar com o irmão, deixei meu cargo de pioneiro. Aí passou um tempo, eu ia nas reuniões, mas eu não comentava, eu não ia mais, eu ia pouquíssimas vezes assim no campo, eu já nem tinha mais vontade de ir no campo. E aí eu ia, conversava com o irmão, falou, olha, eu não vou entregar o relatório esse mês porque eu não fiz horas. E aí eles me encorajavam, aquelas mesmas palavras de sempre, né? Ah, mas você tem que sempre estar de olho no futuro, você é jovem, e o jovem tem tudo para servir a Jeová e tudo mais, né? E só que aquilo já não fazia nem sentido mais para mim. Eu sabia que eu tinha certeza que eu ia perder minha família, meus amigos, eu tinha certeza, só que eu tinha que fazer aquilo, porque se eu não fizesse, eu não estaria mais aqui, porque eu estava num estado de depressão muito grande. E aí eu fiz a minha carta de desassociação. Eu escrevi uma carta, escrevi ali todos os motivos, questionando, a primeira vez que eu questionei muitas coisas, sabe, para os irmãos, assim, na carta, para os 2 anciãos, que é 2 anciãos que fazem a reunião com a gente, fiz toda a carta, coloquei todos os meus questionamentos, e aí depois eu falei, eu não quero mais ser testemunha de Jeová, porque eu quero dar importância à minha vida, e no momento eu não acho que a minha vida é importante. Inclusive eu falei na minha carta, se eu ficar aqui, eu posso fazer uma coisa que desagrada a Jeová, de verdade. Falei, e aí eu dei a minha carta. E aí eu dei minha carta e os irmãos viram, né, e falaram, tá bom, se é isso que você quer. E aí eu fui anunciada. Fui anunciada, que eles anunciam para toda a congregação que você não é mais testemunha de Jeová. E depois, se você conhece outras congregações, vai a notícia saindo, sabe? E que foi uma das épocas mais difíceis, assim, porque eram pessoas que eu tinha convivência, eram pessoas que eu amava, que de repente simplesmente cortaram. Acabou. A partir daquele momento, depois do meu anúncio, eu me vi sozinha no mundo. Eu vi assim, sozinha, sem ter o que se apoiar. Uhum. Entendi. Um processo bem difícil, né? E aí eu vou colocar essa foto aqui que tem tudo a ver. Uhum. Essa foto aqui,
que aí vocês vão entender. É o meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Nessa época, se eu não me engano, foi em 2014 essa foto. 2014, 2015. A gente estava indo para uma reunião. A gente tinha, assim, o costume de tirar fotos, às vezes, antes de ir para as reuniões. E, por exemplo, assim, hoje, com meu pai e com a minha mãe, eu não tenho mais contato, apesar de que eles moram aqui na cidade. Eles moram, toda a minha família imediata, né, mora aqui na cidade. Eu não tenho contato nem com meu pai, com a minha mãe. Esporadicamente, a minha mãe me manda uma mensagem ou outra, mas você sabe, não tem aquele conceito de família, né? Ai, vamos, te amo, vem cá, vem aqui em casa almoçar, tal. Não, isso aí não existe. Acabou. Meu pai, realmente, eu não tenho nenhum contato com ele mais. Ele era uma das pessoas que eu era muito apegada. E foi muito difícil para mim, de verdade. Aí, na verdade, nunca deixa de ser difícil, né? É sempre difícil, porque é família, né? É família. Mas hoje eu também não sei o que ele faz mais, mas ele não fala mais comigo. Minha irmã mais velha, que ela não tá na foto, na verdade, ela tirou essa foto, ela também não fala comigo mais. Nós somos criadas juntas, mas hoje em dia nós não temos nenhum contato mesmo. Eu não sei nada que se passa na vida dela. E a minha irmã mais nova, que ela nunca foi batizada, ela tem contato comigo, apenas. Ela nunca foi batizada, ela saiu, nunca chegou a se batizar, ela tem contato comigo. Ela é a única da minha família imediata que eu tenho contato. E quando você vê essa imagem, Jezebel, o que de uma certa forma você sente, o que você pensa sobre isso? Eu sinceramente, eu me sinto triste. Mas eu não falo assim que eu me sinto triste por ter largado a organização ou alguma coisa assim. Eu me sinto triste porque eles nunca vão enxergar isso que eu enxergo. Eu acho, pelo menos, sabe? Porque na cabeça deles, e de qualquer testemunha de Jeová que você perguntar, isso tá certo. Isso tá tudo bem. Por mais que até mesmo eles sofram, não sei se eles sofrem com isso, mas eles não vão dizer, eles é ensinado assim. Para eles é isso. Ou você faz isso, ou você desobedece a Jeová e é destruído. Eles também não têm outra escolha. Eu me sinto triste porque é uma coisa que não sai da gente. Por exemplo, eu não deixei de amar minha família. Eu não deixei. Só que eu não posso conviver com eles, né? Eu não posso ter eles na minha vida. Eu não sei o que passa na vida deles. Isso dói. Inclusive, eu falo assim, muitos traumas que muitos jovens, principalmente, não só jovens, né? Mas vamos falar aqui principalmente dos jovens, muitos traumas de jovens ex-testemunhas de Jeová poderiam ser evitados. Poderiam ser evitados. É lógico que ao longo da nossa vida vai ter traumas, não tem jeito. Mas tem coisas que podem ser evitadas. E você simplesmente tratar uma pessoa que era a sua vida, que era aquilo seu, como morta, causa um estrago tão grande no psicológico de algumas pessoas que é irreversível. Eu sei que esses traumas que eu carrego nunca vão passar. Claro, eu me trato, eu estudo, eu leio, eu tenho as minhas coisas, eu tenho a minha vida. Só que é uma coisa que você carrega para a vida inteira e poderia ser evitado, né? Então, tudo que eu posso dizer é assim, é triste, eu não vou voltar, mas eu amo a minha família ainda. Uhum. Com certeza eles amam você também, só que assim como você e assim como eu, um dia a gente foi, eu não vou dizer enganado, mas o sentido é esse, né? A gente foi iludido, né? Foi embebedado numa bebida que tira a gente do da vida normal, que é de você viver com a sua família, independente de qualquer coisa, independente Sim. do que seja. E no seu caso, por exemplo, né, você é uma pessoa decente, é uma Sim. pessoa trabalhadora, né, continua sendo a mesma pessoa, apesar que pode ter mudado os seus gostos, ou o gosto que você sempre teve hoje pode fazer de uma forma tranquila, sem nenhuma cobrança, né? Só que é como a gente começou lá na nossa entrevista. As pessoas
tem que ter a oportunidade de saber as coisas e poder decidir. Né? Jezebel, ela se dedicou no algo que ela gostava muito, que ela amava, que ela fazia todo sentido para a vida dela, e ela decidiu se batizar com 10 anos, né? Porque as pessoas gostam de acusar, dizendo, você sabia, né? 10 anos, 10 anos. Mas independente disso, né? E você vai mudar, vai poder fazer as suas escolhas, né? Mas Jezebel não brigou com a sua família, não maltratou a sua família, não tentou matar a sua família, nada disso. E por conta de um homem que subiu um certo dia numa tribuna e falou o seu nome para uma assistência, as pessoas foram obrigadas entre aspas, porque a gente tem um livre-arbítrio sempre, mas a gente, no caso deles, né, e do caso da gente que já fomos, né, a gente, de uma certa forma, também é vítima, né, daquele círculo, mas, por conta desse homem, uma família foi destruída em vida, né, porque, naturalmente, como seres humanos, um dia o nosso pai, a nossa mãe vai partir, ou por algum problema, né, do destino, a gente às vezes parte antes do que eles, mas as pessoas em vidas se separarem por conta de religião. Exatamente. E aquela questão, eles sempre falam assim que a família é importante, que foi Jeová que criou a família, mas é todo aquele amor, que nem você falou antes, condicionado. Então, tipo assim, eu te amo enquanto você estiver aqui na organização, porque quando você sair, eu não vou te amar mais. Então, é um amor muito condicional, sabe? Então, assim, obriga muitas pessoas a simplesmente viver num conflito, porque até para quem é testemunho de Jeová há muitos anos, que está com aquilo enraizado na cabeça, ele vive em conflito. Porque é óbvio que uma mãe vai sentir vontade de falar com o filho, de conviver com o filho, mas ele não vai, porque sabe, primeiro, que é a regra da igreja, que se ela for vista falando com o filho, convivendo com o filho, vai ser chamada a atenção, como inclusive já aconteceu na época que eu morava com os meus pais ainda, né? E tipo assim, eu era chamada a atenção, na época eu morava com os meus pais, então assim, eventualmente eu tinha que sair com a minha mãe ainda. Então, às vezes, assim, até acho que uns 2, 3 dias eu ser desassociada, anunciada, eu vi uma irmã onde a gente foi. Eu vi uma irmã, e tipo assim, no meu impulso, sabe? Daquele costume, eu falei, bom dia. Pois fui repreendida. Eu fui repreendida por falar bom dia pra irmã. E então, tipo assim, não é aquela questão, porque às vezes as pessoas falam, mas se você quiser ir falar com a sua família, é só você ir. Não é assim. Porque se você for, você é tratado como um monstro, né? Você tá querendo desencaminhar, você tá indo procurar sua família, por quê? Você não tem que falar, você não é mais parte da congregação. Você é chamado a atenção. Porque é você que é a escória lá. Entende? Então, assim, é uma coisa muito forte. Muitas pessoas não aguentam. Não é à toa que existem muitos casos de suicídios dentro da Organização das Testemunhas de Jeová. Pessoas que saem, jovens que saem, se veem sozinhos, jovens que são expulsos de casa e eles não aguentam, mas quem aguenta? Né? Então, assim, eu falo assim, principalmente para os jovens. Lá no salão eles tinham muito de falar, eu lembro, porque eu lembro mais da minha adolescência. Eles sempre falavam assim: não sigam seu coração, porque o seu coração é traiçoeiro e pode te enganar. Se eu tivesse seguido o meu coração naquela época, eu tinha buscado ajuda muito antes. Eu tinha buscado ajuda muito antes. E às vezes eu poderia nem ter saído, talvez, né? Nem ter saído da organização. Se eu tivesse seguido meu coração, eu tinha buscado ajuda antes. Mas pelo fato de eu achar que eu era uma pessoa ruim e não entender que eu tinha, na verdade, um problema de saúde, eu achava que só Deus podia resolver, em base de oração e pedir conselho de irmão ancião. Eu não tô falando que a Bíblia não ajuda, claro que as pessoas podem ter sua espiritualidade, só que a gente tem que lembrar que a gente precisa ir no médico também, né? Então, assim, jovens, sigam sim seu coração. Se tá lá no seu coração que tá falando assim, olha, eu não tô concordando com isso, eu acho que tem alguma coisa errada, porque assim, questionem, pesquisem, leiam, tá? Não fiquem pensando, não, eu vou me orientar só pelo que o corpo governante diz. Não façam isso.
sigam o coração de vocês. Se vocês querem fazer uma faculdade, façam uma faculdade. Por favor, não vai nessa ideia de simplificar a vida, porque é a pior coisa que vocês podem fazer, sabe? E se você quer uma vida melhor, você tem que ir atrás de uma vida melhor. Não pense, você pode servir a Deus mesmo trabalhando o dia inteiro, você pode servir a Deus uma semana, né? Então, assim, porque a vida hoje não é fácil. Então, o que eu digo, siga o coração de vocês. Muito bacana, muito bacana. Né? Uma certa vez, uma adolescente veio falar comigo no Instagram, né? E o pessoal, quando vem falar comigo no Instagram, a primeira coisa que pergunta, você é testemunho de Jeová mesmo? Porque as pessoas não sabem, sabe ou não sabe, fica confuso, né? Aí ela contou a história dela, tem 16 anos, não sei nem se ela está aqui, né? Mas aí ela falou assim, o caso dela, complicado e tal, né? Com um namoro, queria namorar, mas não pode, aquele negócio. Aí eu sei que chegou um momento que ela disse assim, a minha mãe só deixa eu namorar com o rapaz que ela namora mais ou menos assim, né? Se ela se batizar e se o namorado se batizar. E aí ela veio perguntar para mim, né, o que ela ia fazer. Aí a primeira coisa que eu falei, você gosta? Você gosta? Ela disse, não gosto. Não gosto da reunião, não gosto de pregação, me questione de algumas coisas, mas para eu namorar eu tenho que me batizar. E o meu namorado já está estudando, está gostando. Eu disse, minha filha, não faça isso, pelo amor de Deus. Se você não gosta, por que você vai se batizar? É por isso que eu falo, tem que seguir o coração, gente. Se você está sentindo que você não quer, não faça. Se você não sentindo, porque assim, existe outras formas de você servir a Deus, existe outras formas de você aprender. Você pode estudar a Bíblia, você pode fazer muitas coisas e não precisa ser dentro da organização, né? Você pode pensar livremente, porque se você às vezes pensa, vamos supor aí, né, que essa moça pense que eu vou me batizar para eu poder namorar. Olha o estrago que ela tá fazendo. Primeiro que ela tá se batizando não é por um motivo certo, né? Uhum. Olha o estrago que isso vai ser no futuro. E namoro na adolescência, a chance de acabar é grande. Aí acaba o namoro. Eu disse a ela, aí você acaba o namoro, você tá batizada, botou o rapaz dentro do salão também, por conta de você, e agora você quer sair, a sua mãe é fanática, não vai falar mais com você. Não, Então, não faça isso. Você sente, como Jezebel falou, você sente que não é legal, não ceda a pressão, tenha calma, pense, vá pesquisar e analise. Se você aceita, não, eu gosto, realmente, eu acho certo, tem que separar a família mesmo, tem que deixar de falar, não é para doação. Ok, tá bom, então né? segue, batize. Agora, tome cuidado, tem que ter cuidado. Jezebel, a gente vai chegando aqui ao fim da nossa live. Antes de a gente finalizar, eu vou querer que você dê aquela mensagem especial para as pessoas que vão assistir, né? Mas antes disso, né, eu vou mais uma vez parabenizar sua coragem, né? Porque o que eu já falei aqui em alguns vídeos, né, o que a organização quer é silenciar as pessoas, principalmente as pessoas que saem, né? Você pode até concordar comigo, quando a gente estava dentro do salão, as pessoas saem, é anunciado o nome, não diz qual é o motivo, mas a gente só acha que foi algum pecado. Ninguém sai, porque a verdade, ninguém sai, né? Só que aqui, já trouxe você, né, e vou trazer mais pessoas que saíram porque quiseram, porque não concordaram, não estavam se sentindo bem. O seu exemplo é muito parecido comigo. Eu já não concordava com algumas coisas e eu percebia que eu estava me definhando por conta da organização, por conta de estar fazendo algo que eu não queria fazer mais, que eu não concordava. Eu ia para a pregação falar de algo, por exemplo, o sangue, que eu já não concordava mais, para mim não via sentido. Eu até dizia para minha esposa, eu não tenho como falar mais essa questão do sangue, porque eu não vou dizer isso, porque não tem sustentação bíblica para isso. Não tem. E aí depois a desassociação. Então, eram coisas que me incomodavam. Aí minha esposa dizia, então fala de outra coisa. Que ela queria que eu ficasse lá. Fala de outra coisa, fala disso não. Né? Mas chega um momento que você tem que decidir. Ou você se acaba, ou você vai viver a vida tomando remédio, dopado, feito um zumbi, ou você vai viver a vida. Sim.
Então, Jezebel, a gente está chegando aqui ao fim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão me ouvindo, que talvez estão passando por a mesma coisa que você, para as pessoas que estão assistindo, né? Dê as suas considerações finais antes da gente encerrar. Tá. Então, eu gostaria de dizer assim, primeiramente, para você que quer ser testemunho de Jeová, que está começando a estudar, eu gostaria de dizer assim, questione mais o que você está estudando. Você pode sim gostar, você pode se tornar uma testemunha de Jeová, mas esteja preparado para as coisas que virão depois. Tem coisas boas? Tem, né? Falar de Deus é bom, as coisas de Deus são boas, as coisas que você vai aprender vão ser boas. Só que você tem que estar preparado para perder algumas coisas também. Então, sempre pense quando for entrar nessa organização. E para quem está querendo sair, ou para quem já saiu há algum tempo e está naquele processo difícil, que é o processo que a gente para de conversar com a nossa família e com amigos, eu gostaria de dizer assim que vai passar. Que, por exemplo, logo quando você sair da organização, você pode sofrer um pouco. Eu sofri, por exemplo. Quando eu saí, foi um processo assim, tipo, de que eu sentia muita falta da minha família. Mesmo quando eu morava com os meus pais, era muito difícil, porque eu não participava de absolutamente nada. Se chegava uma visita em casa, eu tinha que ficar dentro do quarto. Se eles foram sair para comer com os irmãos, eu tinha que ficar em casa. Se eles recebiam irmãos em casa, era eu ficar dentro do quarto. Então, tipo assim, eu vi momentos em que eu queria voltar para a organização porque eu não aguentava mais. Mas não era porque eu acreditava em tudo aquilo. Não era porque eu queria voltar para Jeová. Eu só queria minha família de volta. E, tipo assim, foi um processo difícil, levou um tempo, levou mais ou menos 1 ano, até que eu comecei a me cuidar mais. Que aí entrou a terapia, entrou novas amizades na minha vida. Então, assim, se você está com problemas, principalmente emocionais e depressão, qualquer tipo de problema, ansiedade, e você precisa de ajuda, procure ajuda. Procure um médico, procure um terapeuta, porque se você continuar na organização doente, pode ser ruim. Pode ser ruim. Então, o que eu digo é, sejam fortes, vocês saíram, vocês vão conseguir, vai dar tudo certo. Para mim, deu tudo certo. Hoje eu sou uma pessoa bem mais realizada. Hoje eu sou eu mesma, na verdade, né? E não tem nada melhor do que sermos nós mesmos. Então, assim, esse processo difícil de perder contatos vai passar. Vai passar. E sempre se lembre, o problema não é você. Não é você que está saindo do problema. O problema são eles que não querem mais falar com você. Então é isso. Isso aí. Jezebel, obrigado. Obrigado a todos que participaram aqui no chat, né? E obrigado a você que está aí assistindo depois da live. Né? Aguardo vocês na próxima live, que já vai ter amanhã, sábado. Né? E aguardamos vocês nos próximos vídeos. Tchau, pessoal. Até a próxima, gente. tá? Obrigada.